Bom dia a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer todo mundo que está organizando aqui o evento. Eu estou muito feliz de estar aqui e também estou muito feliz de ter aceitado a minha mini palestra. Eu vou apresentar algumas ferramentas que eu acredito que ajudam quando você está desenvolvendo alguma aplicação para WordPress. Tal. Eu vou falar um pouco sobre mim. Meu nome é Ramon. Eu trabalho com desenvolvimento de software há mais de 10 anos. Eu sou mestre em informática pela Universidade Federal do Espírito Santo. Eu sou da comunidade também lá de Vitória. Eu tento manter uma regularidade contribuindo com projetos open source, principalmente dentro da comunidade WordPress. Eu iniciei assim, vou começar a contribuir, porque eu queria aprender mais coisas, eu queria aprender mais sobre o PHP, mais sobre o React. Quando eles mudaram a passar a usar o React no editor de blocos do WordPress. Então, meu objetivo inicial foi aprender uma coisa nova e, como consequência disso, eu até consegui oportunidades que pessoas da comunidade me indicaram, assim, de trabalhar para fora, de conseguir emprego. Então, como efeito colateral, foi uma coisa boa. Inicialmente eu tentei aprender, mas acabei conseguindo outras coisas por conta disso. Esse é meu site, é o nomar.dev, então se alguém quiser ver o que eu estou escrevendo, trocar uma ideia ou me seguir nas redes sociais, então fica à vontade. Eu vou falar sobre essas ferramentas, né, que eu acredito que ajudam na hora que a gente está desenvolvendo uma aplicação WordPress. Quando a gente começa a mexer com o WordPress, a gente começa a aprender as funções, a API do WordPress, né? Tem as funções lá que a gente usa para acessar o banco de dados, etc. É uma coisa boa, como regra geral, vale a pena você usar essas API do WordPress mesmo, porque você garante segurança, compatibilidade, questão de performance também, igual vai ser lançada a versão 6.9 terça-feira. Vai ter melhoria de performance, então só o fato de você atualizar o WordPress, você já vai ganhar em termos de performance. Então essas ferramentas que eu quero apresentar é mais no intuito assim, de complementar o que a gente tem no WordPress, de forma nativa. E por que isso, né? Porque a API do WordPress ela tem um espaço muito grande para você modernizar assim, o fluxo de trabalho, melhorar a experiência do desenvolvedor de software ali que está trabalhando e tal. Então é mais assim, o código vai ficar menos frágil, menos repetição de código, vai conseguir reaproveitar mais. Vai ficar um código mais fácil de manter, e uma outra característica importante também de um software é ele ser fácil também de mudar ali no futuro, porque com o decorrer, né, do software e tal, sempre tem alterações e tal. Antes de mostrar as ferramentas de fato, eu vou só situar assim, o que a gente está tentando atacar, né? As dificuldades de desenvolvimento de software podem ser classificadas em dois grupos, essencial e acidentais. As essenciais são aquelas da natureza mesmo do desenvolvimento de software, como, por exemplo, estimar o tamanho de um software, uma coisa complexa e tal, que dificilmente vai ser superado com uma tecnologia ou algo do tipo. E tem as acidentais, que nessas é assim, eu quero ter um código de mais qualidade, eu quero ser mais produtivo, etc. Esse tipo de dificuldade a gente consegue, às vezes, com um treinamento adequado, com uma ferramenta adequada e tal. Então, o que a gente está tentando atacar aqui são essas dificuldades acidentais no desenvolvimento de software. A primeira ferramenta que eu vou apresentar, ela se chama DB. Ela é bem útil, tem bastante função e tal, mas tem alguns pontos que tem essa questão que dá para melhorar, que tem esse espaço para melhorar a modernização dela, e ela é uma biblioteca que você instala via Compose, então é só dar um comando lá no seu projeto que você vai conseguir instalar ela. Eu vou mostrar alguns códigos aqui. Esse código, por exemplo, eu tirei do próprio e-commerce, porque eu queria tirar um exemplo real para poder estar apresentando e mostrando como que essa biblioteca pode ajudar. Aqui eu estou usando a API do WordPress mesmo, a nativa. Aí quais são os problemas de usar dessa forma? Que a gente está fazendo uma consulta customizada no WordPress, no banco de dados. A consulta toda escrita no SQL. Então você abre um espaço assim para
cometer algum erro de sintaxe que vai estourar no usuário. Você mistura variável no meio da string. Tem até questão de estilo, assim, de formatação que você está escrevendo, que varia, né, de desenvolvedor para desenvolvedor. Aí, e tem também questão de, tipo assim, eu preciso botar uma condição nova. É um pouco mais difícil, né? Você pode, igual eu comentei, eu quero adicionar, eu quero remover alguma, pode ser que dê algum problema ali de esquecer algum end, alguma coisa do tipo. E aqui é a versão usando essa biblioteca que eu estou apresentando aqui. Então aqui a diferença principal é o quê? Tudo é definido de forma programática. Desde do nome da tabela, dos joins que você está fazendo, das condições. Então você reduz ali tipo a questão de um erro de sintaxe na hora de escrever a query customizada. E se você, por exemplo, eu quero fazer só um teste, só quero tirar uma condição ali da consulta. É só comentar uma linha e beleza, você já pode testar aqui tranquilamente. Outro ponto aqui que eu destaquei é a questão de reaproveitar o código. Essa parte destacada é uma consulta na tabela de metadados de comentários. Então, daria para você pegar isso aqui, botar numa função, e as outras funções que fossem utilizar só adicionariam as condições que elas precisam. Então, você consegue reaproveitar melhor o código. Essa biblioteca ela é bem completa, ela tem suporte a todas as operações que você precisa ali do SQL. Uma coisa interessante dela também é que ela fornece uma API para as funções nativas do WordPress. Então, se você em algum ponto precisar usar a função do WordPress mesmo, você consegue estar utilizando ela. E um outro ponto assim, é a questão que ela já te dá um hook por padrão. Assim. Então, toda vez que você executa uma query, você já tem essa query que você consegue customizar ali o prefixo dela para ficar igual no seu plugin. E se alguém precisar estender o seu plugin, adicionar alguma coisa, alguma ação ali para fazer antes de alguma operação, você consegue fazer isso. A outra ferramenta que eu gostaria de apresentar se chama Validation. Ela é usada para validar form, né, no formulário, quando você envia um formulário para o PHP e tal. Ela é uma validação end-to-end, então tanto no servidor quanto no front-end você vai ter as mesmas regras de validação. Tem a questão também de ter uma saída consistente quando você faz a validação, né? Ou vai, ok, passou todos os dados, você vai pegar esses dados, ou vai ter uma lista ali de erros, e você também consegue estender ela, você consegue criar suas regras de validação para reutilizar. E ela também é uma biblioteca que é instalada via Composer, então é só uma questão também de executar esse comando para instalar. O código aqui está um pouquinho grande também, mas eu vou destacar as partes que eu acho que são mais importantes. Nesse exemplo aqui, eu só fiz assim, tem 2 campos, eu preciso validar o nome do produto e a quantidade. O nome do produto é algo mais simples, eu só estou verificando se ele está presente, ele é um campo obrigatório. Então ele é mais de boa de você escrever ali. O segundo é um pouquinho mais complexo, que ele é um campo de quantidade que eu estou fazendo mais algumas validações. Ele é obrigatório, tem que ser numérico e tem essa questão de valor mínimo e máximo. Nesse caso aqui, quando a gente usa essa abordagem, a gente volta um pouco o problema que a gente tinha quando a gente usa uma query customizada lá no banco de dados. Fica mais difícil de dar manutenção, fica difícil de você adicionar uma regra nova, ou de reaproveitar também o seu código. Agora eu vou mostrar um exemplo aqui, usando a ferramenta. O código está um pouquinho grande, mas eu vou destacar a parte que é da validação mesmo. Então aqui, as regras de validações passam a ser mais declarativas, né? Eu bato o olho ali, eu consigo entender. O nome do produto é obrigatório, a quantidade é obrigatória também, tem um mínimo e máximo e tem questão de ser um inteiro, de ser um número. Aí essa segunda parte aqui, ela é onde eu só passo o validador, né, para dar a saída, então ele vê tipo assim,
ou validou, passou todos os testes, você tem todos os seus dados, ou ele falhou, ele vai retornar um objeto ali com as mensagens de erro. Essas mensagens também são traduzíveis, né? Se você tiver um plugin que precisa de tradução e tal, então dá para fazer isso. Aí, agora, aquela questão de ser end-to-end, né? A gente definiu todas as regras no back-end. E o interessante é você também fornecer uma validação no front-end, uma questão de ser mais amigável para o usuário, precisar enviar uma requisição para fazer uma validação, às vezes, meio básica, assim. Então, a biblioteca já oferece uma API para você gerar um JSON para usar no front-end. Aí, aqui é um exemplo da saída, né? Então, ele pegou aquelas mesmas regras no back-end que a gente definiu, ele gerou esse JSON e você já pode mandar para uma biblioteca de validação do front-end. Aqui eu usei essa aqui como exemplo, a Joy, porque ela espera exatamente dessa forma aqui. Você manda esse JSON, então vai estar validando nos dois lados, né? Tanto no back-end quanto no front-end. Então, não corre aquele risco de você, eu mudei uma coisa no back-end, esqueci de mudar no front-end, ou vice-versa. Então, fica só uma fonte ali de verdade, né, que é as regras de validação, fica tudo no servidor. E eu apresentei apenas duas ferramentas, né, a DB e Validation, mas assim, eu recomendo dar uma olhada nessas outras ferramentas, porque elas são muito bem feitas, muito bem polidas, assim. Se você tiver alguma experiência com Laravel, por exemplo, você vai perceber que a API é bem parecida com dessas ferramentas aqui. Então, você acaba pegando mais rápido, assim. Aí, eu apresentei algumas ferramentas aqui, né, que eu acredito que ajudem e tal, mas as ferramentas, por si só, elas nem são tão importantes assim. O mais importante é ter essa mentalidade de que, na nossa caminhada assim, de profissional, a gente vai coletando essas ferramentas ao longo do caminho para poder ser um profissional melhor e tal. Eu tenho um amigo meu que ele construiu uma oficina assim, para construir instrumentos musicais, e aí ele me mostrou assim, a oficina dele e tal, mostrou as ferramentas. Aí teve uma que me chamou a atenção, assim, que ele falou, olha essa aqui foi eu que fiz. Ele montou uma ferramenta que não existia, assim, ele juntou duas, e falou, essa aqui é para atender uma coisa bem específica minha, tal, que eu preciso fazer. Então, eu falei, pô, interessante. Para a gente que é desenvolvedor de software, a gente tem uma vantagem, porque para a gente testar uma ferramenta nova, às vezes é só uma questão de executar um comando no terminal e você vai estar usando já a ferramenta. Você precisa estender essa ferramenta. Então você pode também customizar ela, às vezes é só mexer no arquivo da ferramenta e tal. E também a gente pode estar criando essas ferramentas, a gente tem essa vantagem de poder a gente mesmo criar, tem essa facilidade. Então, a mensagem principal aqui que eu deixo é mais a gente sempre está buscando essas ferramentas, coletando essas ferramentas ao longo do caminho, porque são elas que ajudam a dizer que a gente é um mestre em algum ofício e tal.